continuidade ao assunto que eu comecei na segunda-feira, que é solidão. Eu, na segunda, tratei de pesquisas que foram feitas com muita seriedade, uma faixa aí de 20 mil, mais de 20 mil pessoas foram consultadas e o resultado foi aquilo que eu passei para vocês na segunda-feira. Então, hoje, eu quero tratar de como a solidão interfere na saúde, viu? Como interfere na saúde. Como isso atrapalha o bem-estar, tudo isso. E eu quero tratar hoje. Mas antes eu quero ler a palavra de Deus. Tudo que eu faço, antes de tudo, é com a leitura da Bíblia. Que diz assim, ó: por isso, Senhor, quem te conhece confia em ti, porque não abandonas quem te procura sinceramente. Salmo 9:10. E lá no Salmo 27, verso 10, diz assim: tenho certeza de que se o meu pai e minha mãe me abandonarem, o Senhor me receberá de braços abertos. Por que eu li esse texto? Para mostrar que com o Senhor não há solidão. E eu vou te mostrar alguns fatores também com pesquisas feitas, alguns fatores muito interessantes que você vai absorver e vai ser muito bom para você. Então vá aguardando aí, guarde bem, vá anotando, se você puder anotar, viu? Se não puder anotar, não tem problema. Pode ir lá no YouTube que você está lá de novo, você assiste e vai anotar o que você quiser tirar. Então eu quero dizer algumas coisas. Veja bem que coisa interessante. Essa pesquisa foi feita por aquele Instituto Ipsos, que é americano, e da Cigna, que é uma empresa que trabalha só com o bem-estar, procurando fazer o melhor para a saúde das pessoas. Então, pessoas que se envolvem em interações pessoais significativas, frequentemente, elas têm menos possibilidades de ter solidão. Ou seja, essa possibilidade é baixa, essa probabilidade é baixa para ter solidão, para ser pessoas solitárias, para ser pessoas isoladas e viverem em solidão, né? E essas pessoas relatam que a sua saúde é melhor, e a pesquisa descobriu que a saúde dessas pessoas, não somente por elas falarem, mas por a pesquisa em si, descobriu também que essas pessoas que interagem, que conversam olho no olho, que estão ali, todas as pessoas, onde quer que esteja, ela conversa, ela olha nos olhos, ela fala, ela pergunta, enfim, a interação, essas pessoas têm uma saúde melhor, viu? Tem saúde melhor. E é bom que a gente entenda isso. Eu nunca vi, a pessoa que se isola normalmente, que é solitária, ela vai ter muitos problemas, ela vai ter muitas dificuldades. Então veja bem, isso é uma pesquisa que eu estou passando para você. Pesquisa científica, com muita seriedade, né, com profundidade. Então, uma outra coisa muito interessante é o equilíbrio. Obter o equilíbrio certo entre sono, trabalho, socialização, com amigos, família, tempo para você mesmo, igreja, tudo isso aqui se relaciona com as menores probabilidades da pessoa ter solidão, de ser uma pessoa solitária. Agora, esse equilíbrio, ele é fundamental para essas pessoas, para a vida da pessoa, né? Aqueles que praticam isso aqui, que tem isso aqui como prática na sua vida, né? Essas atividades. Então, isso tudo facilita muito para que a pessoa não tenha solidão. Agora, eu vou te dar uma das coisas mais tremendas que a Bíblia diz, que dificilmente alguém que participa tem solidão.
é muito difícil é a igreja, são os cultos. Isso é cientificamente comprovado, que a pessoa que ora, que tem uma prática religiosa, que é assíduo em reuniões, que participa, que trabalha, que interage, essa pessoa, ela tem uma porcentagem baixíssima de ser uma pessoa solitária, de sofrer com solidão. Por quê? Porque na igreja, no culto, tem oração, tem cânticos, tem interação, tem pregação da palavra, tem comunhão, tem tantas outras coisas, fatores que ajudam demais a pessoa não ter solidão. Então a igreja, ela é fundamental. Olha só o que o salmista Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ora, por que o salmista está dizendo alegrei-me? É porque ele sabia o bem que estar na casa do Senhor fazia para a sua vida. Então, quando Davi estava sozinho, sendo perseguido, fugindo do rei Saul e de outros inimigos, se você ler os salmos que ele escreveu nesse período, você vai ver que são salmos em que ele se sente sozinho, não é? Ele se sente só. E ele busca, né? Tem um salmo muito interessante que ele diz que quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. E aí ele faz, nesse salmo, ele faz umas colocações interessantes, quando ele diz: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. E ele disse: então, Senhor, a minha alegria é quando eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Então, quando ele escreveu esse salmo, ele estava numa situação muito complicada, sozinho, perseguido e tudo, e ele sentia a falta da comunhão, sentia a falta da interação na casa do Senhor. Então, a igreja, meu irmão, o culto, ele é fundamental. É um instrumento maravilhoso de Deus para que você não venha sofrer de solidão. Eu não sei, alguns aqui são da nossa igreja, pertencem à nossa igreja, outros não. Eu não sei qual é a igreja que você pertence. Mas olha, deixa eu te dizer, se tua igreja tiver 3 cultos na semana, se você puder, não perca nenhum. Porque cada vez mais você vai ser cheio. Cada vez mais você vai ter a presença de Deus ali com os irmãos naquela comunhão. Então não esqueça disso, viu? É um conselho desse pastor que eu lhe dou, para você não ter solidão, não sofrer com solidão, viu? Então veja bem, um outro fator muito interessante é o sono. A pessoa que dorme bem, que dorme a quantidade de horas certas, né? A necessidade do organismo, que atende a necessidade do organismo, essa pessoa também tem poucas possibilidades ou poucas probabilidades de ter solidão. O sono. Olha o que o salmista Davi no Salmo 4, verso 8 diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar com segurança. Então o sono é uma bênção de Deus. Então quando a pessoa dorme a quantidade de horas necessárias para o organismo, isso é um fator importantíssimo para a pessoa não ter solidão. Ao passo que a pessoa que dorme pouco, ou a pessoa que dorme demais, que dorme mais do que o necessário, ela tem muito mais possibilidade de sofrer com solidão, viu? Outra coisa, passar tempo com a família. Há pessoas, lembra quando eu falei na live passada, que as pessoas solteiras que têm filhos e que elas vivem com seus filhos e são responsáveis pelos filhos, elas têm uma probabilidade muito grande de, um nível, aí uma porcentagem alta de pessoas que têm solidão, porque ela está ali, ela tem os filhos, estão ali, mas ela se sente só,
Então veja bem, quando a pessoa interage com a família, que dá o tempo para a família, que passa um tempo necessário, nem mais nem menos, porque quando a pessoa passa pouco tempo com a sua família, interage pouco com a sua família, sabe o que acontece? Ela também vai sentir solidão. Quando ela também dá muito tempo, mais do que o necessário, ela vai sentir solidão porque ela está entregando muito mais e ela se sente sozinha. Então, o ideal é passar tempo com a família na quantidade de tempo. Por exemplo, chegou em casa à noite do trabalho, passa um tempo com a família, conversa com a família, interage com a família, ora com a família, estuda a Bíblia com a família, canta com a família. Isso é maravilhoso. Então, isso aqui são todos fatores que ajudam a pessoa a não ter solidão. Então, e a saúde dessas pessoas é bem melhor. As pessoas não correm o risco de sofrer depressão, de estresse e tanta outra coisa, quando ela age dessa maneira, não é? Então veja bem, a igualdade, quando ela passa tempo com a família, é um tempo ideal, ela trata isso com seriedade, ela não experimenta sentimentos de solidão, porque ela tem a família, ela está interagindo com a sua família, não é? Eu conheci uma família que o pai chegava em casa, ia tomar banho e ficava sentado lá na sala, não conversava com ninguém, praticamente. A esposa chegava, botava lá a comida para ele, mas ele praticamente não interagia. Os filhos também não, chegavam, cada um ia para o quarto, ficava lá. Então, essa família era uma família que não interagia entre si. Então, eram pessoas que sentiam solidão. Eu conversei com a esposa desse homem e ela disse: pastor, eu tenho um sentimento de solidão muito grande, porque não tinha essa interação. Então, não deixe isso acontecer, no nome de Jesus Cristo. É muito importante isso, muito importante. Então, veja bem, uma outra coisa interessante, e é bíblico isso, a atividade física, que ajuda a pessoa a ter uma boa saúde. A atividade física ajuda a saúde em todos os aspectos, nós já sabemos disso. Mas também ajuda a pessoa, por exemplo, exercício físico, não é? Um bom exercício físico, fazendo exercício físico na medida ideal, não é? No tempo ideal, a quantidade de exercícios, tudo isso ajuda demais, demais. Uma outra coisa muito interessante é a alimentação na hora certa, viu? É se alimentar na hora certa. Isso tudo faz parte de um contexto que vai ajudar muito a sua saúde, e você com a saúde boa, você não vai sentir solidão. É impressionante isso, né? A gente às vezes nem liga, né? Para isso nem faz muita... não dá muita atenção a isso, não é? Mas tudo isso é importante e a Bíblia diz que nós devemos fazer assim. Isso é bíblico. Olha o texto aí. Então Deus está dizendo que não nos deixa só. Nós temos a companhia de Cristo, nós temos a companhia do Espírito Santo, mas tem a nossa parte. Nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é tudo isso que eu estou colocando para você. E com isso, a sua saúde vai ser melhor, viu? Sua saúde vai ser melhor, você não vai sentir solidão e tantas outras coisas, viu? Eu estou dizendo isso porque isso é uma experiência que eu tenho na minha vida, né? Eu sou assim, eu procuro agir dessa maneira em todas as áreas da minha vida. Uma outra coisa interessante, o local de trabalho. Olha, isso é muito importante, o local de trabalho. Local de trabalho, aqueles que dizem que trabalham. Olha, isso é a pesquisa que está dizendo. Aqueles que dizem que trabalham apenas a quantidade certa têm menos probabilidade de ficarem solitários. Que trabalha a quantidade certa. Que tem prazer no trabalho.
que vai para o trabalho e ali chegando no trabalho ele tem prazer, ele desenvolve o trabalho que ele tem, as tarefas que ele tem para fazer, desenvolve com alegria, desenvolve com prazer, não é? Não reclamando, não murmurando, não dizendo que o chefe é isso ou aquilo, mas fazendo o trabalho com alegria e prazer. Isso aqui é pesquisa, viu, meu irmão, que eu estou te mostrando. Então, veja bem, as pessoas que agem assim, elas têm menos probabilidade de ficarem solitárias. Apesar de poderem ou estarem morando sozinhas, apesar de tudo isso, mas elas não têm menos probabilidade de serem pessoas solitárias e sofrer com a solidão. Então, e a pesquisa chegou a uma conclusão que isso, a solidão, isso aí, é um mal crescente, é um problema crescente de saúde pública. É um crescente problema de saúde pública, a solidão. Então eu vou te mostrar agora os impactos da solidão. Impactos da solidão. Guarda bem isso aí, que isso é muito interessante. Os impactos da solidão. Ansiedade é uma das coisas que acontece com a solidão. Ansiedade. E o que Jesus disse? Jesus disse, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pronto. Então, quando a pessoa é solitária, vive em solidão, a tendência dela é ser também uma pessoa ansiosa. Viu? Dentro de tudo isso que eu já falei com você. Desequilíbrio hormonal. Isso é uma outra reação da pessoa que ela tem por causa da solidão. Desequilíbrio hormonal. Olha só. Quando eu disse a você ainda agora que a igreja, os cultos, participar nos cultos é de extrema importância, isso aqui tudo é equilibrado. O Senhor Jesus, o Espírito Santo faz acontecer isso na sua vida. O equilíbrio na sua vida. Ok? Estresse. Pessoa solitária é uma pessoa estressada. Pessoa que sofre de solidão, ela é estressada. A pessoa que sofre de solidão, são impactos da solidão na vida da pessoa. Ansiedade, desequilíbrio hormonal, estresse, depressão. A pessoa que vive solidão, que sofre de solidão, ou que é solitária, essa pessoa, ela tem uma probabilidade muito grande de ser também uma pessoa depressiva. Porque ela está sofrendo com solidão. E na primeira live eu falei, dando todas as características, de solidão. A outra coisa, outro impacto muito grande na vida da pessoa, sabe qual é? Imunidade baixa. Pastor, imunidade baixa baixa imunidade, quando a pessoa, isso aqui é pesquisa, meu querido, pesquisa científica, com mais de 20 mil pessoas, entendeu? Mais de 20 mil pessoas, pesquisa científica comprovadamente, entendeu? Imunidade baixa, as pessoas que sofrem de solidão, elas têm a imunidade baixa. Mas pastor, que coisa, né? Agora, com Jesus Cristo, tudo isso é eliminado. Tudo vem ao seu equilíbrio, não é? E a última coisa, o último impacto que eu vou falar dessa pesquisa é insônia. Você que está me ouvindo, eu não sei se você está vivendo em solidão, está sofrendo com isso, com solidão, mas se você tem sofrido, então olha só, vê se essas coisas não têm acontecido com você. Mas eu quero te dar uma excelente notícia. Notícia maravilhosa. A palavra de Deus, na sexta-feira, eu vou falar como nós podemos vencer a solidão, como a Bíblia nos ensina, como é que nós vencemos a solidão. Mas eu quero te dizer, desde já, começar já a colocar esse gosto para você ficar
e procurar saber disso, tenha uma prática de leitura bíblica diária. Esse é um dos fatores que eu vou falar mais um pouco na sexta-feira. Tenha a prática da leitura bíblica diária. Isso vai te ajudar de uma maneira tão tremenda com relação à solidão, a estresse, a desequilíbrio hormonal, a tudo isso aqui que são impactos da solidão. A palavra de Deus vai te ajudar muito, muito, porque ela traz equilíbrio, ela dá equilíbrio à pessoa. Então, estou te dando essa primeira dica para sexta-feira, né? E eu tenho mais outras dicas para te dar na sexta-feira, como você vencer a solidão, como não deixar que a solidão venha impactar a sua vida, ok? Então guarde bem tudo isso aí que você ouviu hoje, todos esses dados que são dados científicos, e eu te mostrei biblicamente que isso é real, a Bíblia fala disso de pessoas que viveram desse jeito. Se eu fosse te citar aqui, eu ia citar várias pessoas. O caso de Saul, que viveu numa solidão imensa, né, que terminou no que terminou, como você sabe, a gente sabe que terminou ele mesmo indo para a guerra e tendo problemas seríssimos, tirando a sua própria vida, né? Então, tudo isso são coisas que acontecem. Tantas outras pessoas que na Bíblia, a Bíblia não esconde nada, né? A Bíblia diz tudo que está escrito lá, tudo que aconteceu. Quantas pessoas, quantos israelenses na época do povo judeu, quantos sofreram disso? Quantos se isolaram? E quantos tiveram problemas? Então veja bem, eu quero te deixar essa palavra nesta tarde e dizer a você que Jesus é a solução para qualquer tipo de problema. Seja ele ansiedade, desequilíbrio hormonal, estresse, depressão, imunidade baixa, viu? Insônia. O Senhor é solução para tudo isso. Guarde bem isso no seu coração. Amém?